Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Boa tarde, amados irmãos, a paz do Senhor a todos, vocês que são ligados conosco aqui pela rádio Boas Novas para o Mundo, Pirassununga, interior de São Paulo. Está no ar o programa Espaço Biller, treinando para servir. E hoje com um tema maravilhoso, a importância do idoso no ambiente cristão. E olha só, você precisa ficar conosco. Nós vamos ao ar das 15 horas até às 16, religiosamente. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Participe conosco, mande sua pergunta, compartilhe o link, não deixe de clicar aí, que você está gostando, de comentar. E importantíssimo, se você de repente não puder assistir esse horário, lembrando que o programa fica gravado, então isso é muito importante para que você possa posteriormente assistir e compartilhar para todo mundo, para os grupos, não é mesmo, Alex? Boa tarde! Boa tarde, gente querida, é um prazer estarmos aqui, mais uma vez aqui na Rádio Boas Novas para o Mundo, o programa Espaço Biller, treinando para servir. Tema sugestivo, tema importante, que tem tudo a ver com nós cristãos e até aqueles que também não são, porque os idosos, eles têm um papel importantíssimo na sociedade, até porque foram eles que construíram o que nós temos nos dias de hoje. E no programa de hoje, minha gente, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você. Pegue o link do programa, nós estamos no canal Espaço Biller, tá bom? Estamos também no Facebook da Rádio Boas Novas. Então aproveite agora, pegue o link, compartilhe. Se você for um obreiro da igreja, se você for uma pessoa que tem uma atividade na igreja ou não, mas você tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, enfim, você está conectado diretamente no programa de hoje. Mas antes disso, minha gente, eu queria já apresentar aqui no nosso canal, no nosso programa, alguns eventos que vão acontecer em breve, tá legal? E eu queria compartilhar contigo. Eu vou colocar a telinha aqui só para que você possa participar com a gente. Bem, gente, rapidamente falando, eu e minha esposa nós temos o canal Espaço Biller, temos um programa todo especial para você e também temos um projeto de jornadas de estudo. Temos aqui o Espaço Biller, conforme está na tela que você está acompanhando. Temos o João Fé, que é a Jornada de Mulheres de Ferro, o Jolikge e o Joesc. Bem, o que quer dizer cada um deles? O João Fé é a Jornada de Mulheres de Ferro. Mensalmente, minha esposa faz um trabalho com mulheres acima de 15 anos. Temos o Jolikge, vamos ter o segundo Jolikge, em breve, agora, dia 15 de agosto, às 14 horas. Não perca, tá legal? E nesse mês agora, de julho, nós temos o 11º João Fé, Mentes Blindadas, Mulheres restauradas. Perdão aí, porque a vista aqui não ajudou muito, tá legal? Então vamos lá, pessoal, Mentes Blindadas, Mulheres Restauradas, Alex. Tá legal? Então participe, entre em contato conosco, tem um lanchinho, tem um café. Coisa maravilhosa é o segundo Jolikge, que vai ser no dia 15 de agosto. Na nossa tela está às 8 horas, nós vamos consertar. Na verdade, vai ser às 14 horas, 15 de agosto, tá bom? É um sábado. Quais são as disciplinas? Jolikge significa Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional. Quais são as disciplinas que nós vamos tratar? Vamos falar sobre a gestão emocional de obreiros, de líderes, de irmãos que trabalham na igreja. Vamos falar sobre os tipos de liderança que existem. Participe, vai ser uma bênção para você, para a sua vida, para o seu ministério. E também, não muito diferente, temos também Gigi e Leco. Gigi! E o Leco também, tá? São fantoches que ensinam a palavra de Deus. Não perca, tá legal? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Gente, no programa de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar demais, porque é um assunto pertinente. E qual o tema? Tá no nosso slide aí. Hoje é um podcast poderoso. Sim, minha gente. A importância do idoso.
no ambiente cristão. E conectado, hoje, nesse mês de junho, no último dia 15, nós tivemos o dia de combate, né, à violência Contra a pessoa idosa. contra a pessoa idosa. E sem mais delongas, Gisele, É isso, minha vamos gente. começar os trabalhos? Sim, essa programação de hoje, ela tá recheada de belíssimas informações. Lembrando, pessoal, você conectou agora, tô vendo aqui que tem muita gente que tá conectando aqui, falando oi, oi, oi. Então está no ar o programa Espaço Bíblia Treinando para Servir. O nosso tema de hoje, muito importante, né? Qual a importância do idoso no ambiente cristão? Lembrando, Alex, que todo mundo vai ficar idoso, né, minha gente? Você hoje, que tem aí seus 25 anos de idade, você também vai chegar, se o Senhor permitir, a 60, a 70, e a gente precisa falar sobre isso. Estamos aqui numa programação muito importante de hoje, que nós vamos falar sobre isso. Quais são as situações que o idoso enfrenta? Então, quais são as negligências? Quais são os sinais, minha gente, que você pode estar verificando que o idoso está sofrendo alguma situação, seja de ordem emocional, espiritual, psicológica, violência? Qual a violência? Porque, Alex, muita gente pensa que quando a gente fala de violência, é só a física. Então, a física, a violência física, porque você vê marcas, alguém bateu, alguém judiou, alguém empurrou, mas a violência, eu vou estar falando mais à frente, também que eu acredito, Alex, que é a pior, é a violência psicológica, que muitos idosos, eles sofrem. E por causa disso, muitos não têm com quem falar, como falar, porque por vezes, Alex, o agressor, né, da pessoa idosa é justamente aquela pessoa que deveria defender, talvez um filho, talvez um neto, e tudo isso nós vamos tratar hoje aqui, e como a igreja se posiciona com os idosos. Mas o idoso, né, existe um estatuto, né, que protege a pessoa idosa. Antigamente, Alex, se falava o Estatuto do Idoso. Hoje mudou a nomenclatura, a gente fala Estatuto da Pessoa Idosa. E eu gostaria, Alex, né, que o Alex falasse um pouquinho sobre isso com a gente. E é importante, tá? Que você acompanhe e não saia daí. Pessoal, é uma coisa muito importante para a gente tratar da questão do idoso. E o nosso tema hoje, ele está muito atrelado, ele está atrelado principalmente à Igreja de Cristo, como o idoso ele é tratado, como ele deve ser tratado, a relevância dele na comunidade de fé. E, basicamente, a Bíblia tem muita coisa falando sobre o idoso. E para iniciar, até a Bíblia fala aqui no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 32, eu vou colocar numa câmera aqui para a gente ficar mais presente aí, a câmera de frente. Levítico 19, 32, a Bíblia fala assim, eu vou falar em 3 versões que eu separei aqui. Diz a Bíblia, diante das cães te levantarás, e honrarás a face do velho, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Na Bíblia, nova tradução, na linguagem de hoje, que é uma linguagem um pouco mais simples, fala assim, fiquem de pé na presença das pessoas idosas, e as tratem com todo o respeito, e honrem a mim, o Deus de vocês, eu sou o Senhor. E terceiro, no mesmo versículo, na nova versão internacional, diz o seguinte, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Bem, os 3 versículos em 3 versões bíblicas, e nós sabemos da importância do idoso. Há um salmo na Bíblia, o Salmo 71, que é chamado Salmo do Idoso. Não se assuste. Você que já entrou na terceira idade, nós temos o Salmo 71, onde ele descreve a oração do idoso. E nessa oração quem faz é o próprio Davi, que escreveu o Salmo. A gente observa no Salmo 71, eu vou colocar aqui apenas alguns versículos. Deus acompanha o crente desde a juventude até a velhice, no Salmo 71, versículo 5. Ou seja, desde o nascimento
até o último dia de vida, Deus ele acompanha o idoso. Outra coisa, a diminuição da força física do idoso, porque o tempo passou, não significa diminuição do seu valor espiritual. Assim como o idoso é cheio do Espírito Santo, assim como o jovem é cheio do Espírito Santo, então a velhice não produz degradação da presença de Deus na vida daquele que tem mais idade. Terceiro, os idosos têm a missão de transmitir a fé às novas gerações. Ou seja, senta-se ao lado de um idoso, porque nele está a experiência, a vivência, a sabedoria para transmitir aquilo que ele viveu, que certamente vai ajudar em muito, vai colaborar em muito na hora de uma decisão de um líder, de um pastor, de um trabalhador. Quarto, a velhice não é o fim da utilidade no reino de Deus. Não quer dizer que a pessoa, por ter ficado com uma idade avançada, que a partir daquele momento ela não serve mais para a obra de Deus. Isso é um pecado, é um ledo engano, porque justamente nesse período o idoso ele tem muito a contribuir. Quinto, a esperança do crente permanece viva até o fim da vida. Davi ele já tinha uma idade avançada, o Salmo 71, versículo 24, Davi pegava a sua lira, ele tocava a sua lira, ele salmodiava ao Senhor, mesmo com uma idade avançada. E por último, sexto, o louvor permanece da vida do idoso. Deus ouve louvor de idoso. Assim como Davi, ele era levita, ele adorava ao Senhor no seu início de vida, quando ele ali apacentava as ovelhas de seu pai, ele também, em idade avançada, Davi mantinha-se fiel a Deus, louvando ao Senhor. Então, o Salmo 71 é o Salmo do idoso, é a oração do idoso. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, Gisele, que as pessoas, elas priorizam muito a juventude, elas priorizam muito a força física, a novidade. E, entretanto, a Bíblia apresenta a importância do idoso na experiência, na troca de informações, no legado espiritual que o idoso ele pode nos deixar e nos deixará. Então, na igreja, as pessoas devem, não é um direito do idoso, é um dever da igreja, zelar pelo idoso e trazer o idoso para junto de si, porque ele é tão importante quanto aquele jovem que acabou de chegar na igreja, gente. Exatamente, pessoal. Então, a igreja, ela precisa também pensar no idoso como alguém que faz parte da comunidade, da comunidade cristã, que faz parte ali da igreja. A gente estava até pesquisando muito para falar sobre esse tema hoje, com muito carinho para vocês. E é importante, Alex, a gente ressaltar e destacar que a pessoa idosa, o irmão, a irmã, são os mais fiéis nos dízimos. É verdade. São os mais fiéis, pessoal, nas ofertas. Não que o jovem, a pessoa com menos idade, não seja, mas é muito difícil, eu posso dizer raríssimo, um idoso, um irmão, um crente em Jesus que já está com a idade mais avançada, ser infiel em dízimos e ofertas, ser infiel na presença nos cultos, Então, por que não a gente também não dar ali o devido valor e o devido respeito a eles? Eu e o Alex, nós estivemos em viagem há umas 2 semanas atrás, e não foi férias não, porque a gente ainda vai tirar, foi uma pré-férias, um passeio assim. E aí a gente percebeu, nós visitamos, uma determinada igreja, que eticamente, é claro, eu não vou mencionar o nome, mas a gente percebeu que uma igreja muito grande, Alex? Enorme. Uma igreja enorme, uma igreja, assim, bonita, uma igreja receptiva, tá? Tanto que quando nós chegamos ali na porta, nós fomos muito bem recebidos, tinha um corredor assim, eu fiquei muito emocionada até pela forma como nós fomos recebidos, muito bem recebidos, um corredor assim, de pessoas, de irmãos e irmãs, enfim, pessoas elegantemente vestidas que estavam ali nos recebendo. Porém, assim,
Eu não, deixa eu só abrir um parênteses aqui, pessoal. Eu não tenho nada contra cor da igreja, tá, Alex? Né? De repente você pintou sua igreja de cor X, Y, Z, não é essa a questão. Porém, ali, pensando na mobilidade do irmão ou da pessoa idosa, eu observei que, né, como psicóloga que eu sou, eu faço as observações, às vezes não é nem por querer, né, é pela própria profissão, é normal a gente ter essa observação. Então a igreja totalmente escura e, de novo, não é de cor de parede, é escura, de sem luz. Né? Só tinha luz no palco, né? Não era um púlpito ou um altar, a igreja era um formato de palco, tá? E ali a igreja completamente escura, só havia luz no palco, não tinha ali aquela parte ali para cadeirante, né? Se fosse uma pessoa cadeirante ali chegar, e um som muito alto, fumaça, né? Lá no palco, enfim. Então, o que eu pensei, né, estudando nesse assunto que nós estamos trazendo para vocês hoje, era um culto, Alex, que não atende a uma pessoa idosa. É complicado, porque... O que você achou? Porque eu senti isso, né? Não atende, porque uma pessoa idosa, primeiro, eu pensando nos meus pais, que já são, né, idosos, não gostariam de estar num culto daquele. Tudo escuro, não dá para ler uma Bíblia, não dá para você... O som alto demais, né? Minha mãe, no caso, não gosta de som alto, uma barulheira. Então, esse tipo de culto e de igreja, que não é ruim, tá, gente? Não estou falando mal, é só para a gente dar um início aqui numa conversa e abrir uma conversa. Eu não vi idosos naquela igreja, eu só vi a massa esmagadora de adolescentes e jovens, Alex. Gisele, é muito sério, porque a igreja... Também para pessoa idosa, né? É para todas as faixas de idade. Ela é para criança, ela é para o idoso, ela é para o jovem. E esse dia que nós fomos era um domingo, ou seja, domingo é um domingo que todas as idades participam do culto ao Senhor. E é muito sério isso, porque isso é uma espécie de um esquecimento ou de uma violência institucional. Pessoal. Quando eu não penso na minha liturgia na pessoa com mais idade. Som muito alto. Sim. Sabe? Alto demais. Até eu, que gosto, estava incomodada. Estava, assim, o idoso ali, tá? Ele vai se sentir um peixe fora do aquário. Tá? Então, não se pensa, ou pelo menos nesses dias que nós fomos, não se pensou na pessoa idosa. É verdade. E, infelizmente, por exemplo, como é que o idoso ele vai pegar a Bíblia para ler se o ambiente... Tá apagada a luz. A luz tá apagada. Tá entendendo? É muito complicado, gente. Então, a acessibilidade, a liturgia do culto, tudo isso que foi feito nesse lugar que estávamos, não se pensou o fato naquela pessoa de mais idade. E de novo, tá, gente? Um culto maravilhoso, os louvores, né, embora muito alto, mas bonitos, uma palavra boa, né? De novo, nós não vamos mencionar a igreja por ética, o nome, né, da igreja, mas, Alex, de novo, pensando na pessoa idosa, não... Infelizmente. Não. E eu entendo que nessa igreja não se... Pensou, né? Provérbios 16:31 fala o seguinte: coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles são achados no caminho da justiça. Isso é uma tradução da leitura tradicional do texto bíblico. Ou ainda, na Bíblia de Jerusalém, Gisele, eu botei assim: nobre coroa são as cães, elas se encontram no caminho da justiça. Ou seja, a velhice, os idosos nesses ambientes, infelizmente, eles vão se sentir, e certamente eles não participarão... Incomodados, né? Desse estilo de culto. Então, cabe a pastores, nós pastores, pensar. Tá na música que vamos louvar, no ambiente, na iluminação, como o idoso vai a mobilidade, né? Exato. Na igreja, se tá escuro. Nada contra. De novo, né? A gente não tá falando a questão não é essa. Eu estou pensando na pessoa idosa, porque eu vou chegar lá.
Por exemplo, aqui, ó, eu já uso óculos, tá entendendo? Eu também, ó. Temos que pensar nesse aspecto, porque isso vai chegar para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas vai chegar para todos, tá certo? Então é uma questão muito complicada. Uma coisa também, Gisele, que eu penso aqui, com relação ao o idoso, a importância dele no ambiente cristão, é que o idoso, eles são guardiões da memória da fé. Sim. O idoso, ele sabe, porque o fundamento, a fundação da igreja, quando eu falo igreja, o templo, né, o prédio, pode ter certeza, eles participaram da reforma, participaram Sim. da fundação. O salmista aqui no Salmo 78, versículo 4, olha o que Davi fala. Contaremos a geração vindoura, ou seja, uma geração contando a outra, os louvores do Senhor. A fé bíblica, ela é transmitida de geração em geração. Então, quando eu não honro o idoso, quando eu não honro aquele de mais idade, o que eu estou fazendo? Eu estou esquecendo, eu estou colocando numa gaveta aquele que construiu. Ou seja, é como se eu não tivesse história, como se a igreja não tivesse história. Olha o que a Bíblia fala aqui em Deuteronômio 32:7. Gente, a Bíblia Sagrada valoriza profundamente a pessoa idosa. Olha o que a Bíblia fala aqui. Pergunta a teu pai e ele te declarará, aos teus anciãos e eles te dirão. Os mais velhos, eles preservam a história da obra de Deus. Então, aquilo que nós aprendemos nos dias de hoje é porque os idosos, lá atrás, eles nos ensinaram. Então, o testemunho do idoso, ele é importantíssimo. Ele fortalece a fé dessa geração que está chegando. Então, é isso que Deuteronômio explica pra gente. Então, os idosos, eles são guardiãos. Eu lembro da história de Roboão. Roboão, ele foi um rei novo, começou ali logo após eu estava pensando nele. A morte de Salomão. Sim. Roboão, o que ele fez? Sou novo, vou ser rei. Vou pedir conselho. Eu estou herdando a riqueza de meu pai Salomão. O que ele fez? Ele foi se aconselhar. Na multidão de conselhos, a sabedoria, Provérbios fala. Mas o que ele fez? Ele foi pedir conselhos para os jovens. Ele não deu ouvido ao conselho dos anciãos. Dos anciãos. E o que aconteceu com ele? Gente, foi no governo, após morte de Salomão. Foi queda abaixo, né? Foi a queda. Foi a queda. Fica com 2 tribos e Jeroboão fica com as 10 do Reino Norte. Por ele não ter dado não ouvido ouvir a experiência. Aos guardiões da memória da fé. Exatamente. E isso daí, Alex, me faz pensar assim que foi muito ruim ele não ter tido essa sabedoria, né, de se aconselhar com as pessoas que realmente tinham a experiência, que tinham o que falar, olha, o que já tinham enfrentado, o que já tinham vivenciado, e nisso acabou fazendo o quê? Acabou tendo todo aí uma queda, né, de reinado, enfim. E para você que chegou agora, pessoal, o Junho Violeta, aproveitando, né, nós estamos falando sobre o idoso, a importância do idoso no ambiente cristão. Nós precisamos valorizar os nossos idosos das nossas igrejas. Então, o Junho Violeta, que é a cor desse mês, né, que fala sobre o combate contra a violência à pessoa idosa, é uma campanha de conscientização e nos convida a refletir, olha só, sobre a importância do respeito, da valorização, da proteção daqueles que tanto contribuíram para a sociedade e para nós também, né? Toda pessoa idosa merece viver com dignidade, amor, cuidado e segurança. Combater a violência física, psicológica, financeira, negligência e abandono é um compromisso de todos nós. Então, respeitar os idosos é honrar a sua história e reconhecer o seu valor. Tem até um versículo, um verso, Alex. O Alex leu lá, eu tinha anotado aqui, Levítico, né? Ele já leu, mas eu quero deixar também outro aqui. Na velhice, olha só, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e
e florescerão, né? Que está lá em Salmos de número 92, verso 14. Então, na velhice ainda darão frutos. Porque, Alex, às vezes, isso me revolta, tá, gente? Porque eu tive meu avô faleceu com 98 anos. E às vezes eu olho assim, né, nas nossas igrejas, né, na sociedade de modo geral, mas mais na igreja, né, que é o contexto que nós estamos inseridos. E é importante a gente falar que, sim, se um idoso estiver em pé, você precisa dar o lugar para ele sentar. O Provérbios, né? Você não é só no hospital, não é só numa fila de pão, de banco, sei lá. Na igreja também, no ônibus, né, Alex? Na igreja também. Você precisa priorizá-los. Você está bem, né? Conversa. E outra coisa, se você sentar com uma pessoa idosa, um irmão, uma irmã, que lindas histórias, experiências eles têm para nos contar, para nos ensinar, sabe? Então a gente precisa, Alex. E ele não é porque tá idoso ou ela tá idosa, já, né, passou ali dos seus 60, dos seus 65, 70 anos, que eles já enterrou, já morreu, só falta enterrar. Gente, a pessoa está viva ainda. Ainda está respirando, Alex. Então nossas igrejas precisam valorizar um pouco mais os idosos. E Deus usa pessoas idosas. Sempre. Eu fiquei pensando nas escrituras e eu separei aqui algumas pessoas que Deus usou na vida. Será que você vai falar quem eu pensei também aqui? Olha, Deus chamou Abraão. Ele tinha 75 e a Sara tinha 65, idosos. E dele fez... Sara foi mãe aos 90. Abraão foi pai aos 100. Ou seja, apesar da idade avançada, Deus nunca é tarde para Deus cumprir as suas promessas. Outra pessoa também que Deus usou na sua velhice, Moisés. Moisés tinha 80 anos. Posso mencionar Claro. A gente vê aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Então, né, as palavras ali a Timóteo, falando, né, a Timóteo sobre a avó. Então, a avó e a mãe, as duas eram servas do Senhor. E vó não é novinha. Claro que não. Né? Moisés começou aos 80, o chamado com ele, pessoa idosa. Caleb tinha 80 anos. Caleb falou o seguinte: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sim. Olha o vigor dessa pessoa. Mais animado, às vezes, que muito jovem, né, sabe? gente? O tempo passou, mas ele tinha. Então, Deus usa o idoso. Então, por que extirpá-lo? Por que tirar o idoso do convívio com os mais novos? Quando deveria haver uma junção, né? Uma junção, uma sincronia. Tá? Eu vi um pensamento atrás, quando vai arar a terra, existe aquele... eu não lembro o nome daquela... não sei se é canga, eu não lembro o nome, onde fala-se que no meio da pecuária, no passado, né? Eu vi um pastor falando, o pastor Teodomiro, ele falando o seguinte, que o pai dele, ele colocava naquele arado ali, eu não sei bem o nome, não sei se é canga, ele colocava um boi velho e um boi novo. Mas o que quer dizer isso? Porque o boi velho, o boi novo, ele puxava, né, o arado, ele puxa o arado. Mas o boi velho, o que ele faz? Ele conhece o caminho. Então, por que não ter essa sincronia, essa harmonia entre as gerações? Porque quem vai ganhar com isso é a obra de Deus. Então nós tivemos a figura de Caleb, tivemos a figura, sabe de quem? Desse casal de velhinho do Novo Testamento, que foi Zacarias e Isabel. Nossa, esses são eles já guerreiros, avançaram hein? Em idade, ela em e fiéis, né? Fiéis a Deus. Tá? Ou seja, Deus ainda escreve capítulos novos na velhice dos seus servos. Sim. Simeão, né, que aguardou por décadas a promessa de Deus do envio do Messias, e ele fala que ele se alegrou com isso. Deus usa o idoso. Davi, no Salmo 71, olha que coisa linda. Versículo 24. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Quem está falando isso aqui é um idoso chamado Davi.
Ou seja, Sim. Davi já era avançado em Em idade. idade, é E avançado. o versículo 18 do mesmo... Gente, leia o Salmo 71. Ele fala assim, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Se Davi fez essa oração, era porque certamente, talvez alguns filhos e netos dele já estavam querendo colocar ele com cheiro de naftalina. Já viu? Cheiro de gente guardada. Irmãos, Não pode, existe gente. aposentadoria na vida cristã. Tá? Não tem idade para Deus usar, né? O crente não tem cheiro de naftalina, coisa guardada. É. Tá? E Davi, ele faz essa oração porque ele percebe e ele pede a Deus para que Deus não o desampare. Porque assim como Deus era com ele na sua juventude, o mesmo Deus seja com ele na idade avançada. Então, para que a gente tenha essa compreensão da importância desse público tão especial dentro da igreja. E por último, Gil, eu quero completar aqui, Deus não abandona o justo na velhice. Você, meu irmão, minha irmã, que já passou dos 60, 70, 80, enfim, você é alvo do amor de Deus. Deus não abandona o idoso. Davi fez essa oração. Isaías 46:4 fala, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Deus não muda. Então não é porque a idade chegou que você não serve, pelo contrário. Tá? Eu sou de uma época, eu vivi assim, eu já tenho mais de um meio século. Bênção vó, bênção tia, bênção madrinha, de você pedir a bênção para o mais idoso. Hoje a gente percebe que o tratamento, às vezes, ao mais velho é um tratamento desrespeitoso. Eu já vi muito isso em ônibus, chega o idoso e aquele lugar é dele, e mesmo que não tenha nenhuma cadeira destinada a idoso, cabe a você levantar-se e dar lugar. O Levítico fala, né? Honrai. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas. Chega o idoso, eu tenho que ficar de pé. Porque ali está uma biblioteca de sabedoria e de conhecimento, Gisele. E olha só, pessoal, a gente falando também, gostaria aqui de especificar, porque nós estamos falando aqui a importância do idoso no ambiente cristão, tá? Que é o contexto que nós estamos inseridos. Então, a presença do idoso na igreja, olha só, é de grande importância, pois ele vai representar, como nós já temos falado, experiência, sabedoria, testemunho, fé e legado espiritual, né? Tanto meu esposo como eu já mencionamos aí alguns personagens bíblicos de grande importância, que aprendemos até hoje com eles, por isso acabamos de mencioná-los. E os idosos, eles carregam histórias de perseverança, de oração e serviço a Deus que inspiram as novas gerações. E por que o idoso é importante na igreja? Porque ele vai transmitir, olha só, presta atenção, valores e ensinamentos bíblicos, compartilha experiências de vida e fé, fortalecendo a igreja, exerce ministérios importantes, como intercessão. Você quer ver uma pessoa que ora por todo mundo na igreja, é um irmão, uma irmã idoso. Alex, com certeza, que vai orar pelo pastor, não que os mais novos não orem, mas geralmente se você ouvir uma oração de um jovem e a oração de um irmão de mais idade, você vai observar a diferença. Totalmente. Porque o irmão que tem mais idade, ele vai orar pelo pastor, pelo líder, pela igreja, por aqueles que são enfermos, e ainda tem oração e tem muita coisa para falar. Né? E outra coisa, intercessão, aconselhamento, promove, né, o que a gente está sugerindo aqui, união de gerações, e testemunha sempre a fidelidade de Deus ao longo dos anos, encorajando outros a permanecerem firmes. Então, o versículo que eu acabei de mencionar, de Salmos, de número 92, verso 14, vou reforçar, porque eu vi que tem gente entrando agora, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos, tá? E uma reflexão que eu quero já compartilhar com você. Uma igreja saudável não apenas cuida dos idosos, mas também reconhece seu valor e lhes oferece espaço para participar.
servir e compartilhar com sabedoria. Os idosos não são apenas parte da história da igreja, né, que eu escrevi aqui. Eles continuam sendo parte essencial de seu presente e de seu futuro. Então, valorizar os idosos e honrar a trajetória que Deus escreveu em suas vidas e reconhecer que eles ainda têm muito a ensinar, servir e frutificar no reino de Deus. E pensar também, meus queridos, que a pessoa idosa, às vezes, ela não vai ter mais aquela mobilidade. Nós falamos aqui de igrejas, né? Demos um exemplo de uma igreja que nós fomos. Porém, a gente precisa pensar também naquele idoso, Alex, que não tem mais aquela mobilidade de ir até a igreja. Às vezes por conta de uma enfermidade, seja demência, seja um Alzheimer, né? Doenças aqui degenerativas, tá bom? E nem por isso a gente pode deixar de dar o devido valor para aqueles que um dia foram fiéis e às vezes ficam abandonados por aqueles que deveriam amá-los, Alex. E a gente precisa sim falar disso e que as nossas igrejas tenham esse pensamento. O irmão, né, pegou uma idade, não pode ir mais até a igreja. Mande alguém levar a Santa Ceia para ele. Ele ainda, igual eu falei há pouco, né? Ele ainda está vivo, gente. Né? Leve a Santa Ceia, faça uma oração. A pessoa não tem mobilidade, como que a pessoa vai se deslocar até a igreja? Então você, igreja, você obreiro, você responsável, leve a Santa Ceia até ele. Ficou doente, vai fazer uma visita. Tá? A gente nunca sabe, né, Alex? Então é importante que a gente procure também ter a empatia. Por outro lado, Alex, existem pessoas que eu sei que estão aqui nos acompanhando, que são cuidadores e bons cuidadores. Tem os maus cuidadores, né, que negligenciam, que fazem a violência, que utilizam, né, aqui devido à psicologia aqui, eu vou falar, porque às vezes a violência não é só a violência de física, né, de bater, de empurrar, mas a violência, como eu falei, pior, né, que é a psicológica. Grita, xinga, insulta, humilha, ridiculariza. Por que você não morre? Porque você é um estorvo. O idoso se sente ali, grita com ele, briga com ele. É o pior, porque é uma violência que não tem marcas físicas, mas elas deixam profundas marcas emocionais. Não é muito comum, melhor dizendo, Alex, nós vemos muitos idosos depressivos. Por quê? Porque por conta das debilidades, da fragilidade da saúde e por causa dessas violências psicológicas. Trata a pessoa como incapaz, manipula emocionalmente, utiliza o dinheiro dele. Isso é uma coisa revoltante. Tá? Usa o dinheiro do idoso, faz um monte de coisa que não deveria, negligencia, deixa sozinho, deixa às vezes, né, sujo, né, e tudo mais, porque às vezes ele não consegue fazer as coisas sozinho, faz o idoso se sentir culpado. Então, sinais de alerta: tristeza frequente, ansiedade, medo excessivo, isolamento social, o choro, o idoso chora, depressão, alterações de sono, apetite e perdas de confiança. Porém, eu gostaria de dar também uma palavra, né, àqueles que são bons, Alex. Aquelas pessoas que cuidam aquele filho, aquela filha, ou aquele neto e aquela neta, que é uma pessoa que dá o devido valor, que cuida, que está junto, que às vezes, né, chora junto, não dorme, mas está ali cuidando. Então você sinta-se, né, honrado, porque a Bíblia fala que aquele que honra, né, o pai ou a mãe, né, ele vai ter dias prolongados por fazer o que é correto diante da Bíblia. E cuidado, tá? Com as ações que são ruins com a pessoa idosa, Alex. Então, Gia, pelo que nós vamos ver agora, falar um pouquinho da violência contra o idoso, e todo dia 15 de junho, inclusive, já passou
essa data é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o dia 1º de outubro é o Dia Nacional da Pessoa Idosa no Brasil e internacional, Sim. que é comemorado mundialmente. E essa violência contra o idoso, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos no nosso país. Gisele trouxe aí as formas mais comuns de violência contra a pessoa idosa, é negligência, abandono, violência psicológica, que essa daí é a mais matreira, porque ela não deixa marcas físicas, Mas emocionais profundas, mas né? marcas profundas. A violência física. Olha aqui que a Bíblia diz, minha gente, Êxodo capítulo 21, versículo 15. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Claro que nos dias de hoje, ninguém vai matar essa pessoa. Mas o tratamento dado na época do Pentateuco, aquele que ferisse pai ou mãe, era pena de morte. Hoje não se completa isso porque quem o fizesse será preso. E esse tipo de violência, e a maior parte das agressões, Gisele, contra o idoso, é dentro do ambiente familiar, por filhos, por netos e também por alguns cuidadores. E é muito triste, porque aquela pessoa que nos carregou no colo, que nos deu Sim. alimento, que trabalhou para que a gente pudesse ter alguma coisa, essa pessoa é tratada com essa forma tão terrível. E há uma inversão de papéis, né, na velhice, né? Sim. Aquele que foi cuidado um dia, agora passa a cuidar, né? E, lamentavelmente, no Brasil, eu vou falar em termos de Brasil agora, Sim. o alvo de violência contra, de sofrimento dessas agressões, primeiro são as crianças e adolescentes. Eu vou colocar um slide rapidinho aqui, se você quiser acompanhar com a gente. Isso 2024, o Disque 100. Fala-se o seguinte, 179.600 denúncias, é a segunda do ranking no caso dos idosos. 960 mil violações de direitos contra o idoso e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em 6 sofrem algum tipo de abuso todos os anos. Olha aqui, as formas mais comuns, como o Gisele trouxe para a gente, negligência, o idoso precisa de um remédio, precisa de um tratamento, precisa de uma roupa, precisa de um cuidado, o abandono, que é terrível, a violência psicológica, física, violência financeira, ameaça. Essa violência financeira é aquela que humilha a pessoa quando às vezes fica pegando o cartão do idoso, fica fazendo Empréstimo no nome dele. conta dele. Violência institucional. O que é essa violência institucional? Nós já comentamos. Ambientes opacos, escuros, que impossibilitam o idoso de participar, de acessar dos cultos, de se tornar ali parte do corpo. É uma liturgia que exclui o idoso, que exclui os idosos. Então, esse tipo de violência institucional, infelizmente, acontece na vida do idoso. E o Disque 100, grave esse número, Disque 100, qualquer violência contra a pessoa idosa, só para que vocês tenham noção, no Brasil, 2024, 179.600 denúncias. Com certeza, é Tem muito mais. do que isso. Quando dá uma estatística, sim, pessoal, é quase que o dobro. Tá? E o número ele aumentou terrivelmente. E a Organização Mundial da Saúde, pelo que a população ela está envelhecendo e tende a crescer essa estatística. Só para que a gente tenha aqui, a OMS, ela fala isso daí. Uma coisa que hoje a gente estava ouvindo, até achei interessante, Gisele. O idoso, ele não precisa ter prioridade na fila. Ele tem que ter prioridade no atendimento. O que adianta, igual a gente estava falando, né? Ter uma fila gigante de idoso para ser atendido em X lugar. Então, a legislação brasileira ele tem que ter prioridade no atendimento. E fila de idoso não anda. Às vezes eu já vi isso aí. Eu já vi também. Existe a fila do idoso e a fila que eles chamam de prioridade, né? Tá? Então, certo, o idoso ele ser atendido à frente, independente de ser no hospital, no banco, enfim. Esse é o tratamento digno daqueles que ajudaram a construir o que nós temos nos dias de hoje. E quem honra os idosos valoriza o passado. E nisso aí o povo oriental é profundo, sabe? Sim. Os chineses, é verdade. Os japoneses, o tratamento que eles têm com a pessoa idosa
Então, quando nós honramos, Eles tratam como se fossem patriarcas, né? Matriarcas também. sabe, o O respeito. que eles têm pela pessoa, o carinho, o cuidado que eles têm. E quem honra os idosos, valoriza o passado, fortalece. Você falou os chineses, né? Os chineses. Os indianos, pessoal, eles também. Quando, né, por exemplo, um casal, né, os jovens, né, se casam, geralmente vai morar com a pessoa, o patriarca ou matriarca da família, Alex. E é muito assim, o respeito à cultura asiática, né? De modo geral, ele falou dos chineses, eu estou falando dos indianos, eles têm muito respeito pela figura, né, da pessoa idosa. E o Estatuto do Idoso, ele fala que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Então, um relato, se você ouviu, você viu uma ignorância, um solavanco, um puxão, uma palavra agressiva contra o idoso, e nós aprendemos o seguinte: o que falta é o amor. Porque quando se ama, quando você tem amor pelo pai, pela mãe, pelo idoso, tudo isso se torna secundário. Então, esse tipo de violência contra o idoso, e dentro da igreja também acontece isso. Quando um jovem vê um idoso em pé na igreja, gente, né? Aquela cadeira é para o idoso. E isso é uma espécie, tá, Gisele, de uma violência Claro. institucional, ou também espiritual. É quando o idoso é tratado como alguém sem valor. E ele tem um valor imenso, sabe? Quando chega o idoso, aqueles cabelos brancos, né? Aquela aparência, o que nos cabe? Opa, chegou. Pô, por exemplo, eu gostaria de dar um exemplo de uma pessoa muito importante que nós temos muito carinho desde muito tempo. A nossa igreja, né, Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui em Pirassununga, nós temos, entre nós, né, assim, né, durante muito tempo, o pastor, que ele é vivo, pastor Causa, você conhece, né? Sim, conheci. E ele é uma pessoa, assim, de uma sabedoria, Alex, que se ele, quando ele já veio, né, nas nossas santas ceias aqui, na nossa sede, ministrar, pregar, né, em culto de Santa Ceia. E assim, o respeito que todos nós, né, que a igreja tem com ele, pela sabedoria, por tudo que ele já viveu, as experiências de vida que ele passa para a igreja. Assim, a gente chora de ouvir ele falar, Alex. E não é aquela pessoa que você fala assim, não que estudar é errado, é pecado, tá, gente? Não é não, eu defendo que você precisa estudar mesmo. Mas assim, essa questão de estudo, de muitos anéis, mas ao mesmo tempo ele tem uma sabedoria, tanto de leitura bíblica como de livros, fantástica, né? O pastor Causa. Então, nós entendemos que, e prega muito. Às vezes aquele pregador que vem, nada contra, mas grita muito, dá umas piruetas para lá, vira para cá, não tem a sabedoria bíblica que ele tem. E eu estou falando de sabedoria bíblica, não é por questão mas também, né, ele tem mais idade, ele lê mesmo. Não, é por tempo com Deus, Alex. E eu acho que é isso que faz a diferença e está faltando em algumas pessoas. E aqui, aproveitando que eu falei disso, eu gostaria aqui de falar também que como agir, né, com o idoso. Olha só, uma pessoa idosa nas nossas igrejas, escutar o idoso com atenção e respeito, levar suas queixas a sério, procurar o apoio das familiares confiáveis, tá? Incentivar a convivência social e familiar. Olha, né, vai ter um chá, vai ter, sei lá o que, um encontro disso e daquilo. Chama essa pessoa. Não é só para os jovens, não é só para as pessoas ali na casa até seus 40 e poucos anos. Chama eles também. Por que não? Chama todo mundo, convida todo mundo, tá? Inclusive essa faixa etária. E o papel da igreja, Alex, né, tem que ser um ambiente de acolhimento, pessoal.
e proteção, promovendo respeito à dignidade, integração entre gerações, que o Alex já mencionou, visitas e acompanhamento pastoral. Eu não entendo uma igreja que não tem uma equipe de visita, que não visite seus membros, principalmente os enfermos, como a Bíblia ensina. Então, o que a gente está falando aqui, irmãos, não é nada fora da Bíblia, não. A Bíblia fala para visitar. Não fala, Alex? Com certeza. Tem que visitar sim. Tem que, por que não? Não, tem que visitar sim. Tem que ir na casa. A pessoa sumiu da igreja. Nossa, até que enfim. Não, por que não tá vindo? Tá enfermo? Tá precisando de uma ajuda? Entendeu? Orientação às famílias. Porque realmente a pessoa que cuida fica também bem esgotada, bem cansada. Por que não oferecer para dormir um dia, né, Alex? Para ficar junto, tá bom? E conscientização sobre os direitos que o Alex está falando. Então, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção a isso. E eu gostaria só de abrir um parênteses, Alex, porque temos muitas pessoas aqui, entre nós, aqui, nos ouvindo, comentando. Primeiramente, né, meus pais, né, o presbítero Moisés, a minha irmã Marilda. Beijo para vocês, queridos, amo vocês, estão aí sempre nos prestigiando, sempre nos acompanhando, né? O Alex vai pregar, ele tem uma fã. Quem? Minha mãe. Então aí quero deixar, né, um abraço muito especial e carinhoso para eles. Também aqui a pastora Sandra e o pastor Edson, lá, Alex, lá de Tambaú, da Assembleia de Deus, estão nos ouvindo aqui. Um abraço, querida pastora Sandra. Mandou aqui, tirou até uma foto aqui da gente, ó, que ela está nos ouvindo ali, a toda a igreja. Estivemos ali, o Alex pregou, né, Alex, no congresso ali de varões, no 4º congresso de varões ali da Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Tambaú. Também a nossa querida irmã Alvane, Alex, tá nos assistindo hoje. Depois na oração vamos orar. Amém, vamos orar sim. Continuar orando, né, pelo esposo dela, né, que está internado. Então nós vamos continuar orando, viu, irmã Alvânia? A força aí, né, a oração, a última palavra é sempre a do Senhor, viu, querida? Então vamos continuar orando pela saúde do seu esposo. Também aqui nós temos várias pessoas aqui pelo YouTube. Alex, eu até cheguei aqui mais perto. Deixa eu ver. Pierre fala aqui, ó. Pierre está aqui ao vivo com a gente. Também Patrícia, Aurora, que nome diferente, né? Aurora, Patrícia, não sei se é Thierry ou Thierry, também está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais por aqui. É isso. Então, aí, mais pessoas aí que estiverem nos ouvindo. A minha tia Maria, beijo, tia, lá da Baixada Santista, Alex. Deus abençoe grandemente. Minha tia Vera, né, os meus tios ali da Baixada Santista, que sempre também estão nos acompanhando, da Igreja O Brasil para Cristo. Gisele, já estamos quase... Passa rápido, né? Passou rápido. Tem um versículo aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O texto fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, aqui é duro, e é pior do que o infiel. O infiel. É duro. Então, cabe à família cuidar dos seus idosos. A Bíblia tem vários versículos Sim. sobre esse tema, sobre essa idade. Tem a figura de um idoso na Bíblia de 80 anos, lá de Gileade, um homem chamado Barzilai. O Barzilai, gente, essa história é fantástico. No momento mais difícil da vida de Davi, quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Sim. Absalão queria matar Davi. E esse Barzilai, ele foi uma pessoa que ofereceu a Davi alimento, cama, comida, sustento, não só para Davi, mas para todos os seus valentes, os seus guerreiros. E esse Barzilai, ele foi com essa idade avançada, ou seja, mesmo na velhice, é possível fazer parte, lógico, do reino de Deus. Barzilai já era um idoso, 80 anos.
e ele servia ao Senhor. Pode dar só mais um parênteses aí? Gente, é que eu tô vendo aqui, como nós estamos ao vivo em vários canais, eu tô olhando em vários deles para ver quem tá ao vivo. Minha querida cunhada Alessandra, lá do Rio de Janeiro. Beijo, pastor Charles. Estivemos lá na Igreja Assembleia de Deus, Deus no Altar, Rio de Janeiro. Também nosso querido amigo, pastor Aloísio Navarro, lá de Juiz de Fora. Só gente boa, hein? Só gente top, gente. E um grande abraço também, pastor Aloísio, a toda a sua família, sua esposa, sua filha. E ao nosso querido pastor Samuel. Ele que é... um fofo. É o patriarca, né? É o patriarca, pastor Samuel, presidente lá da Igreja Assembleia de Deus, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Isso. Não podia deixar aqui também de dar um abraço e mencioná-los, porque tá todo mundo aqui, ó. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Então, nós estamos muito honrados por vocês estarem aí fazendo a nossa, serem nossos ouvintes, né? E acima da nossa audiência, acompanhando esse tema, Alex, que é tão importante. Fala do Barzilai! E para a gente concluir, então, Barzilai foi esse nobre idoso que ajudou Davi no momento de dificuldade. E Barzilai também, Davi falou, olha, vem morar comigo aqui em Jerusalém. E Barzilai reconheceu os seus limites, ele já era avançado em idade, ele mandou uma outra pessoa para que Davi pudesse ser benevolente com ele. Então essa é a importância do idoso. E a mocidade da igreja, a juventude, tem muito a aprender quando ela respeitar, quando ela sentar para ouvir aquele de mais idade. Uma conferência de idosos. Já pensou? Que coisa linda, onde nessa conferência... A gente faz conferência de tudo, de mulher, de missão. Não que é errado, tá, gente? É muito bom. Mas já pensou uma de idosos? E já pensou em uma conferência intergeracional? Jovens idosos. Jovens idosos. Fica aí sentando. A ideia, tá? Você que está nos assistindo. Já pensou uma conferência onde eles possam trocar informações, o idoso ficar mais antenado, né? Que é um termo mais corriqueiro aí no meio do público da galera da mocidade. Já pensou a gente ter isso junto? Quem ganha com isso? O reino de Deus. E tem idoso que é mó da hora. Tem. Que é animado. Uma coisa também é os idosos, que a gente também tem que falar, o idoso não pode ser chato, né? Não pode ser aquele xaropão chato. Cri-cri, tá? Se você tá nos assistindo aí... Mas ele saber lidar com essa... Há um conflito de gerações, é fato isso aí. A gente entende, né? Mas o idoso, lógico, que ele também, ele procure angariar com a sua experiência, com a sua sabedoria, aquele que tem menor idade. Então essas colocações, gente, elas são importantes porque a Bíblia tem essa grande importância sobre os idosos. E para concluir aqui, agora, como o programa YouTube ele vai chegar em lugares que a gente às vezes não tem como medir, cuidado com a violência com os idosos. O Brasil ele tem o Estatuto da Pessoa Idosa, existem crimes contra os velhos, abandono do idoso, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Eu vou colocar rapidinho aqui na tela, rapidinho. E denuncia, tá, gente? Denuncia, diz que sem Ministério Público, liga para a delegacia, para a Polícia 190, abandono de idoso, expor o idoso a perigo. O que é? Privá-lo de alimentação, medicamento, higiene ou cuidados indispensáveis. Olha o tamanho da pena. Detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Usar o dinheirinho dele. Aí tem a apropriação de aposentadoria ou bens. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa é uma das formas de violência mais comuns, tá, gente? No nosso país. Só para que vocês tenham... Como é que foi aquele caso lá da maçã que você falou? Lá no João Fer? Foi você que comentou? Que levavam lá o saquinho de maçã, ele veio. Sim. Conta, rapidinho, bem rapidinho, tá, gente? Minha mãe chegou a trabalhar num asilo, e nesse asilo tinha uma senhora que estava internada, era um asilo. Eu fiquei muito revoltada. De idosos com mais dinheiro. Minha mãe fala que ela trabalhava ali e um filho, dias de visitação, ele pegava um saco levava pro idoso, um saco de maçãs, e entregava ali para as cuidadoras, entregava para sua mãe. E era gente com dinheiro, tá, pessoal? Não é gente... E a mãe, quando recebia aquele saco de maçã, ela falava, ele esteve aí, né? Então, gente, é muito cruel, é muito difícil isso daí contra a pessoa idosa.
Outra coisa também que é a violência patrimonial, que é quando retém o cartão bancário, documentos, faz procuração, Empréstimo, pega o dedo nome dele, pega o idoso que está acamado às acamado, vezes. pega as digitais dele É, para pedir é empréstimo. revoltante. Tá, isso aí é uma coisa pífia, é uma coisa lamentável. Revoltante, A gente gente. fica muito triste. E qual é a pena para isso? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a violência física, ela é o extremo, É. tá entendendo? Porque ela é vista, agressões, espancamento. Mas a psicológica que a gente também falou. Mas a psicológica é terrível. Então, esse tipo de lesão corporal, lesão grave, podendo chegar até mais de 12 anos de prisão, quando a violência ela resultar em morte. Então, cuidado com a pessoa idosa. Você que está ouvindo o programa, você que é moço, que é moça, honre os idosos, honre as cães. E você também vai chegar lá, né? Porque você vai chegar lá. É a vida, gente. Eu, quando for idoso, eu quero minha vaga no carro, no ônibus, se eu pegar, eu quero tudo. Quero o atendimento primeiro. Porque eles construíram os alicerces das coisas que temos hoje, nós agradecemos. E voltando rapidinho para a gente finalizar ao contexto cristão, que é o que nós vivenciamos e o que nós falamos. Quantos pastores, Alex, lançaram as pedras fundamentais dos templos magníficos que temos hoje? Olha. Tá? Quantos pastores? E às vezes, uma vergonha, né? A gente até fica assim, de muito temor, mas de falar isso, porque quantos desses pastores que às vezes hoje não tem nem o que comer. Não são valorizados? Não são valorizados. Ou então, é isso que eu ia falar agora. Ou o pastor já faleceu, né? E a família, a esposa, que também é idosa, não tem nada assim, não tem aquele apoio e aquele cuidado, Alex. Não é tratado com honra. Então, vamos atentar para isso. Atentar para isso. Então, gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Espero que esse programa chegue a todas as idades, mas principalmente aos nossos velhinhos, tá? Sem eles, a gente não conseguiria chegar onde chegamos. Você que tem um idoso, ou você que é idoso, ame-os, ok? Na igreja, cuide dos seus idosos. É verdade. Dando honra a eles, lugar a eles, dando voz a eles. Se o idoso parar com você para querer conversar contigo, senta com ele, mesmo que ele repita. Que às vezes ele repete, sente, dê um abraço, dê uma bênção, chame de vô, chame de vó, porque quando a gente respeito, né? Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo e honrá-los, tá bom? Respeito e honra, né? Então, deixamos para você. Vamos fazer uma oração agora, gente? Qual é o nome da irmã mesmo? Irmã Alvânia, o esposo dela que está internado. E por todos os irmãos que estão nos acompanhando, né, nesse momento. Minha tia Ivanilda, se estiver chegando até ela, Deus abençoe você, tá, Ivanilda, minha tia, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, entregamos em tuas mãos todos os idosos. Todos aqueles, ó Deus, que ajudaram a construir e que construíram, Senhor, os alicerces dos templos, aqueles, ó Deus, que labutaram, que trabalharam na obra de Deus, para que hoje pudéssemos ter um livro, para que hoje pudéssemos ter o conhecimento, porque lá atrás, lá no passado, alguém construiu isso. Oramos pela irmã Alvânia, seu esposo, ó Deus, entregamos a vida dele nas tuas mãos, como sabemos que já está. Dê força, ó Deus, à tua filha, dê graça, sabedoria. Senhor, a última palavra sempre é do Senhor. Abençoa, Deus, a minha tia Ivanilda, abençoa a minha mãe, a minha sogra, o meu sogro, os nossos idosos, Senhor. E aqueles idosos das igrejas, aqueles que têm as suas vozes silenciadas, Jesus os ama e que os pastores e líderes possam, ó Deus, honrar essa idade tão importante que tem tanto a nos transmitir e nos ensinar. Fica conosco, Pai. No dia de hoje, nos abençoe. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. É isso aí, gente. Eu termino com esse pensamento e com a figura desse senhorzinho aí que nos deixou há 2 anos atrás. Quem honra os idosos valoriza o passado, fortalece o presente e abençoa o futuro. Esse aí é o meu saudoso avô, seu Antônio Pedro Neto. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os nossos irmãos,
Vamos lá, Gi? Participe conosco. Próxima quinta-feira, às 15 horas, estaremos aqui com um programa maravilhoso e você não pode perder. Deus E o abençoe. link fica gravado. Se você não viu, aí fica gravado, pode assistir. Gente, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.